Gravar e ver. Juliana, E eu falo do canal, tipo, bem-vindos ao canal ou não? Então tá, pode, né? Então tá. É bom que eu posso começar na hora que eu quiser, né? Que vocês editam. Olá, bem-vindos ao canal da Desenhar. Esse é um canal que está surgindo agora. Qual que é o objetivo? A gente trocar ideia, a gente conversar e discutir tudo sobre o universo da arquitetura, engenharia e design de interiores. Eu acho que para começar, a gente tem que começar do começo. Então eu acho que eu vou me apresentar. É o que eu costumo falar para os meus alunos no primeiro dia de aula. Assim, vamos começar do início? Deixa eu me apresentar, a gente quebra o gelo, fica mais amigo e aos poucos eu vou conhecendo todo mundo. Então eu vou contar minha história. Não vou contar minha história toda de vida, não, mas pelo menos profissional. Eu sei exatamente quando que eu descobri a arquitetura, mas eu sempre fui uma criança muito ligada à arquitetura. Eu não percebia isso, mas assim, eu gostava de brincar de boneca pra fazer a casa da boneca. Minha diversão era muito mais a casa da boneca do que a boneca. Então, eu já dormia pensando o que eu ia mudar na casa da boneca no dia seguinte. Eu fazia em planta baixa, não era a casa, mas era em planta baixa. Eu falava, vou crescer aquela varanda, vou aumentar a cozinha. E eu dormia pensando nisso. Minha diversão de final de semana era sempre pedir pro meu pai assim, ele falava, onde você quer ir? Eu falava assim, passear num bairro que tenha muitas casas legais. E aí ele me levava, às vezes, no bairro Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte. Isso era minha diversão, mas eu nunca tinha ligado isso a que eu podia ser uma profissional de arquitetura. Eu não pensava nisso enquanto eu era criança. E aí, uma vez, acho que foi a primeira vez que eu pensei nisso, na minha adolescência, eu queria ir numa festa e aí meu pai falou, vai ser difícil te levar, eu não sei chegar lá. E aí eu fiz um mapa pra ele, copiei assim do mapa do convite. E aí na primeira vez ele olhou e falou assim, nossa, seu mapa ficou muito bom. Você já pensou em ser arquiteta e urbanista? E naquele momento eu falei assim, gente, eu vou ser arquiteta. Eu vou ser arquiteta. Engraçado que assim, urbanista, eu acho que se eu fosse honesta, eu tinha que devolver o meu diploma, porque eu não sei nada de urbanismo. Mas foi um mapa, olha que coisa engraçada, né? Mas foi um mapa que me fez despertar para arquitetura. E realmente, assim, eu acho que eu tive sorte. Com 17 anos eu pensei nisso, eu me inscrevi e estou muito feliz com a profissão que eu escolhi. E eu acho que isso é sorte, na minha opinião só pode ser, porque com 17 anos você saber o que vai fazer para o resto da vida. E eu acho que eu acertei. De lá para cá, uma infinidade de coisa aconteceu. Entrei na arquitetura, na UFMG. Foram 5 anos bem intensos, um pouquinho mais de 5, porque eu tranquei meu curso durante um tempo. Estudei demais, trabalhei demais. Foi uma época de transição da prancheta para o AutoCAD. Eu vivi essa época, foi década de 90. Isso foi ótimo. Eu falo isso com os meus alunos, é angustiante, mas é ótimo, porque te dá oportunidade. O que estava na época aparecendo? O AutoCAD. Então vamos aprender AutoCAD e vamos arrumar emprego, e foi o que aconteceu comigo. Então eu fiz muito estágio bom. Eu trabalhei numa escola de softwares, na época tinha uma em Belo Horizonte, eu fui monitora nessa escola e descobri que eu gostava muito do design de interiores. Resolvi me especializar, fiz outra faculdade, fiz 2 paralelo, design de interiores na FUMA, na época chamava decoração na FUMA. Hoje é design de interiores na UENG e fiz arquitetura. Dado o momento da minha vida, lá no último período, eu viajei, arrumei minha mochila. Foi uma oportunidade que apareceu pra mim. Eu era muito dedicada, sempre estudei demais. E apareceu a oportunidade de morar um tempo fora. Fui pra Milão fazer um curso de design de interiores. Depois eu fui pra Florença estudar história da arte. Acabou meu tempo, não queria voltar de jeito nenhum. Tava com a matrícula trancada, bonitinho. Fui pra Londres. Me virei lá como garçonete para ficar um tempo estudando inglês. Mas aí meu tempo acabou, voltei, concluí meu trabalho final de graduação e comecei minha vida profissional. Quando eu comecei minha vida profissional, foi um desespero. Na hora que eu formei, eu falei assim, e agora? Eu não sou estagiária mais, eu não sou estudante mais e eu preciso de dinheiro. Eu precisava de emprego. E eu não sabia o que eu fazia, assim. Não tinha dinheiro para... Não era o momento de eu abrir um escritório, não tinha dinheiro para isso. E eu falei, eu vou usar meu networking, procurar meus amigos, o que eu vou fazer agora? Aí eu liguei para o Gustavo Greco, que é um amigo meu. Na época ele era um super designer, hoje ele é foda, um dos caras assim, conhecidos internacionalmente pelo design. E eu falei, vou usar meu networking. Liguei pra ele e falei, Gu, use o seu networking agora e pelo amor de Deus me dá um emprego, me arruma um emprego. Tô disposta a vender biquíni, tô disposta a vender café, eu vou vender qualquer coisa, me arruma um emprego. Ele falou, pode deixar. Acertei, na mosca. O Gustavo me ligou e falou assim, já que você está disposta a ser vendedora, te arrumei um emprego na melhor loja de móveis de Belo Horizonte. E isso aconteceu. Então eu fui pra Tetum, que era a loja mais bacana da época, e eu fiz minha vida profissional, assim, tudo aconteceu dali pra frente. Porque eu aprendi a vender, que eu acho muito importante. Comecei a trabalhar com móveis, que era a minha paixão, e convivi com os melhores arquitetos de Belo Horizonte, assim, que abriam um projeto na minha frente e discutiam comigo. Então, realmente minha vida mudou. Fiquei um tempo lá, até que eu resolvi voltar pro mercado. Bom, me estabilizei, ganhei o dinheiro que eu precisava, aí eu comecei a trabalhar numa marcenaria. Foi muito bom, porque eu aprendi a vender o móvel, depois eu aprendi a fazer o móvel, a executar o mobiliário. Depois que eu saí disso, eu falei assim, agora é hora, coragem, vamos abrir o escritório. E foi o que eu fiz. Então, em 2005, eu abri meu escritório e aí
eu formei para isso, para chegar aquele momento de ter um escritório, de ter cliente, de fazer casa-cor, de fazer muita mostra de decoração. Era isso que eu queria, de sair em revista. Então eu tava assim, plena, vivendo aquele momento assim, gente, eu formei para isso. Enquanto isso tudo acontecia, eu não parei de dar aula de AutoCAD. Desde lá de 99 que eu comecei a dar aula de AutoCAD, eu continuei. Fui chamada para dar aula na UFMG, fiquei lá 10 anos dentro da escola de arquitetura. Desde que eu era aluna, comecei a dar aula lá e continuei. Então, em paralelo, eu estava sempre antenada com esse meu lado acadêmico, né? Dando aula de software. Falei, então agora é hora. Vou abrir meu escritório e vou abrir uma escola para mim, né? Porque até então eu estava dando aula em outras escolas para outras pessoas. Abri a Desenhar em 2008, estamos aqui fazendo 11 anos e a gente vem crescendo cada vez mais. E aí chegou um momento da minha vida que eu estava super feliz com o meu escritório, mas eu abri um estúdio de imobiliário. Então hoje eu trabalho com desenho, execução e venda de imóveis. E aí agora, no ano passado, que foi um ano que eu tive, foi o maior número de projetos que eu já fiz na minha vida, foi no ano passado, de 2018, foi um ano muito bom para o escritório, mas eu falei, agora é hora de pensar e ver o que eu vou fazer da minha vida, porque eu tô com 3 empresas, um escritório de arquitetura, o estúdio de imobiliário e a Desenhar. Eu falei, agora é hora de fechar o meu escritório de arquitetura, foi bom demais tudo que eu vivi, a experiência que eu adquiri, mas agora eu me declarei empresária, eu estou à frente da escola Desenhar, que está crescendo cada vez mais, e do estúdio Stark Studio, onde eu desenho imobiliário, executo e vendo. Isso tudo é só para falar o seguinte, que o caminho vai fazendo curvas, é normal, às vezes a gente forma pensando que vai ser aquilo e aquilo muda e a gente vai tendo outras ideias. E também para pensar que a arquitetura é ampla demais, que a gente não forma na arquitetura só para ter um escritório. Então, pode mudar, pode arriscar, pode fazer o que você quiser, que se você fizer com vontade e gostar, o futuro é seu.